Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Diferença de dois quadrados. A diferença de quadrados é uma das principais maneiras de se fatorar uma expressão algébrica. Como o próprio nome diz, ela é aplicada em uma diferença, isto é, existe uma operação de subtração entre dois termos que estão elevados ao quadrado. Tal processo de fatoração também é um dos mais simples de se efetuar e, em geral, ele é aplicado na diferença de dois termos, né? Então, temos aqui, né, uma diferença de dois quadrados, né, a ao quadrado menos b ao quadrado, e aí, né, a mais b que multiplica a menos b, tá? O produto da soma pela diferença, ok? É diferença de dois quadrados. Show? É uma forma de fatoração, ok? Bom, exemplo. A ao quadrado menos 25, né? O que que acontece, né? Nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois termos, tá? Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de 25, 5. E aí o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer o produto, né, da soma pela diferença dessas raízes, tá? A mais 5 que multiplica a menos 5. O produto da soma pela diferença dessas raízes, tá? A mais 5 que multiplica a menos 5. Então, se tivermos, né, a diferença de dois quadrados, né, vamos, né, fatorar dessa forma, tá? O produto da soma pela diferença das raízes, tá? Da diferença desses quadrados, ok? Dos termos, né? Da, da, enfim, desse polinômio, né? 9a ao quadrado, b ao quadrado, menos 16x à quarta, y à quarta. Então, a raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de b ao quadrado, b, tá? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x à quarta, x ao quadrado. Raiz quadrada de y à quarta, y ao quadrado. Então, nós vamos pegar, né, o produto da soma pela diferença, tá, dessas raízes. Quer dizer, vamos somar essas raízes e vamos multiplicar pela subtração dessas raízes. Então, 3ab mais 4x² y² que multiplica 3ab menos 4x² y². Tá? O produto da soma pela diferença das raízes, tá? do nosso, da nossa, desculpa, da nossa diferença, né, de dois quadrados, tá? Temos aqui uma diferença de dois quadrados, extraímos a raiz quadrada, tá? E aí fatoramos, né, o produto da soma pela diferença, né? Essa é a forma de fatorar, tá? Uma diferença de dois quadrados. Show? M à quarta menos 1, né? Raiz quadrada de m à quarta, m ao quadrado. Raiz quadrada de 1, 1, tá? Então, vamos fazer, né, o produto da soma pela diferença dessas raízes, tá? Então, m ao quadrado mais 1 que multiplica m ao quadrado menos 1. Aí aqui olha o que que acontece. M ao quadrado menos 1 é novamente um quadro da diferença de dois termos, tá? De novo, né, o quadrado da diferença, a diferença de dois quadrados aqui, né? Então, vamos novamente fatorar. Raiz quadrada de m ao quadrado, m. Raiz quadrada de 1, 1, tá certo? Então, como é que fica, né? Vamos repetir o m ao quadrado mais 1 e vamos fatorar, tá, esse m ao quadrado menos 1. Então, m mais 1 que multiplica m menos 1, né? O produto da soma pela diferença, tá, das raízes, né, dos nossos termos aqui, tá certo? Da diferença entre os dois quadrados, tá certo? Extraímos a raiz quadrada, né? E aí fazemos o produto da soma pela diferença dessas raízes, ok? O produto da soma pela diferença dessas raízes. Show? Exercícios resolvidos, né? Exercícios resolvidos. Então, fatora as seguintes expressões.
x ao quadrado menos 49. Né? O que nós temos aqui? Uma diferença de dois quadrados. Né? Então, x ao quadrado menos 49, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 49 é 7. Vamos fazer o produto da soma pela diferença dessas raízes, tá certo? O produto da soma pela diferença dessas raízes, tá certo? Então, x ao quadrado menos 49 vai ser igual a x mais 7, que multiplica x menos 7. 16x à quarta menos 9, né? Então, resposta. 16x à quarta menos 9. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x à quarta, 2. Né? X ao quadrado, desculpa. Raiz quadrada de x à quarta, x ao quadrado. Raiz quadrada de 9, 3, né? Então, vamos agora fazer o produto da soma pela diferença dessas raízes, tá? X 4 quadrado mais 3 que multiplica 4x quadrado menos 3. Show? Fatora as seguintes expressões. 1 sobre 16x ao quadrado menos 25, né? De novo, tá? Temos aqui uma diferença de 2 quadrados, tá certo? Então, 1 sobre 16x ao quadrado menos 25, né? Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Vamos fazer agora o produto da soma pela diferença dessas raízes, tá? Então, 1 quarto de x mais 5, que multiplica 1 quarto de x menos 5. Tá aí a forma fatorada de 1 sobre 16x ao quadrado menos 25. Temos aqui, né, uma diferença de 2 quadrados e temos aqui uma fatoração, o produto da soma pela diferença das raízes, tá? Desses termos. Show? X ao quadrado menos 1 sobre x elevado à quarta potência. Então, x ao quadrado menos 1 sobre x elevado à quarta potência. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de x à quarta, x ao quadrado. Tá? Então, o produto da soma pela diferença das raízes, tá? Desses termos, né? Então, x mais 1 sobre x ao quadrado, que multiplica x menos 1 sobre x ao quadrado, tá? O produto da soma pela diferença, tá? Que a diferença de 2 quadrados, beleza? Estamos falando de fatoração. Agrupe convenientemente os termos e fatore, né? A ao cubo mais A ao quadrado menos 4A menos 4. É a resposta. Vamos colocar os fatores A ao quadrado e menos 4 em evidência, tá? Então fica assim, ó. Eu vou colocar um A ao quadrado em evidência, tá? Então, A ao cubo dividido por A ao quadrado, A. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, 1, tá? Vou colocar um menos 4 aqui em evidência, ó, tá vendo? Menos 4 dividido por menos 4 vai dar A. Menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1, tá? Menos dividido com menos vai dar mais, ok? 4 dividido por 4, 1. Show? Colocando A mais 1 em evidência, temos, o A mais 1, ó, tá vendo? Ele aparece aqui, ó, né? Temos aqui o A mais 1, né? Os dois termos, temos dois termos aqui, né, em comum aqui, né? Então, vamos pegar o A mais 1 e vamos colocar em evidência, né? E aí o que sobra? A ao quadrado menos 4. Então, A mais 1 que multiplica A ao quadrado menos 4, tá? Veja bem, A ao quadrado menos 4, vamos fatorar esse A ao quadrado menos 4, tá? Então, A ao quadrado menos 4 vai ser A mais 2 que multiplica A menos 2. Então, A mais 1, tá? Que multiplica, fatorando aqui o A ao quadrado menos 4, A mais 2 que multiplica A menos 2. Logo, A ao cubo mais A ao quadrado menos 4A menos 4 vai ser igual a A mais 1 que multiplica A mais 2 que multiplica A menos 2. Show? Repetindo, né? Nós vamos colocar o A ao quadrado e o menos 4 em evidência, tá? Coloquei o A ao quadrado em evidência. A ao cubo dividido por A ao quadrado, A. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, 1. Menos, né? Menos 4. Coloquei o menos 4 em evidência. Menos 4A dividido por menos 4, A.
Menos 4 dividido por menos 4 vai dar mais 1, tá? Menos dividido com menos, mais 4 dividido com 4, 1, tá? Bom, e aí nós temos aqui, novamente, dois termos aqui se repetindo, né? A mais 1 e A mais 1, vou colocar esse A mais 1 em evidência, tá? Então, colocando A mais 1 em evidência, nós temos, né? A mais 1 que multiplica A ao quadrado menos 4, tá certo? Esse A ao quadrado menos 4, temos aqui uma diferença de dois quadrados. Vamos fatorar esse A ao quadrado menos 4, tá? Temos aqui uma diferença, né, de dois quadrados. Vamos fatorar o A ao quadrado menos 4. Então, como é que fica? A mais 1 que multiplica A mais 2, que multiplica A menos 2. Fatorando o A ao quadrado menos 4, né? A mais 2 que multiplica A menos 2, né? O produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Raiz quadrada de 4, 2, né? E aí, o que nós fazemos, né? O produto, né, da soma pela diferença dessas raízes, tá? Mais 2 que multiplica A menos 2. Resposta final, A ao cubo mais A ao quadrado menos 4A menos 4, isso vai ser igual a mais 1 que multiplica A mais 2 que multiplica A menos 2. Show? Trinômio quadrado perfeito, né? É um tipo de fatoração de expressão algébrica que só pode ser utilizado quando a expressão algébrica for um trinômio, né? Polinômio com três monômios. O que é um trinômio? É um polinômio com três monômios, tá? E esse trinômio formar um quadrado perfeito. É um tipo de fatoração de expressão algébrica que só pode ser utilizado, né, quando a expressão algébrica for um trinômio, né? E esse trinômio formar um quadrado perfeito, tá certo? Então, por exemplo, A mais 2 ao quadrado, né? Isso é igual a quadrado do primeiro, lembra? Né? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, sempre que nós tivermos uma expressão, né, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né, a mais b ao quadrado, forma a fatorada do trinômio quadrado perfeito. Temos aqui um trinômio quadrado perfeito, temos a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito, a mais b elevado ao quadrado. A menos b elevado ao quadrado, desculpa, a menos b elevado ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né? A forma, temos aqui um trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada a menos b elevado ao quadrado. Show? Reconhecendo um trinômio quadrado perfeito. Para reconhecer se um trinômio é um quadrado perfeito, devemos proceder da seguinte forma. Verificar se a expressão tem dois termos que são quadrados perfeitos, a ao quadrado e b ao quadrado, por exemplo. Tá? Por exemplo, determinar raízes desses quadrados, né? Raiz quadrada, desculpa, determinar as raízes desses quadrados. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de b ao quadrado, b. Verificar se o terceiro termo é o dobro do produto dessas raízes, né? Mais 2ab ou menos 2ab, quer dizer, o dobro do produto, né, dessas duas raízes, tá? Então, duas vezes, né, a vezes b ou mais, né, duas vezes a menos b, desculpa, mais duas vezes ab ou menos duas vezes ab, ok? Então, mais duas vezes ab ou menos duas vezes ab, ok? Verificar se o terceiro termo, né, é o dobro do produto dessas raízes. Então, veja bem. Por exemplo, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Né? O que nós vamos fazer? Vamos primeiro extrair a raiz quadrada, tá, dos termos aqui que estão elevados ao quadrado. Tá? Então, 4x ao quadrado, né? A raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 9, 3. Beleza? Então, nós temos aqui 2x mais 3 elevado ao quadrado. Agora, só, esse terceiro termo aqui, né, nós vamos verificar, tá? Se é duas vezes o produto dessas raízes, tá? Então, duas vezes 2x vezes 3. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3, 12x. Show? Então,
temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Quer dizer, temos dois termos elevado ao quadrado e o terceiro termo é duas vezes, é o dobro, né? Duas vezes o produto das raízes, tá? Desses termos que estão elevados ao quadrado, tá? Então, o quadrado do primeiro, né? 2x, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? 4m ao quadrado, n ao quadrado, menos 4mnc mais c ao quadrado. Vamos extrair a raiz quadrada aqui dos termos que estão elevados ao quadrado, tá? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de m elevado ao quadrado é m, raiz quadrada de n elevado ao quadrado é n, tá? Raiz quadrada de c elevado ao quadrado é c. Logo, 2mn menos c elevado ao quadrado, tá? Agora, vamos ver se o terceiro termo, né, é o dobro, né, do produto, né, da multiplicação dessas duas raízes, tá? Então, duas vezes, né, 2m vezes n vezes c, 4mnc, tá? Duas vezes, né, 2m vezes n vezes c, tá? Duas vezes 2m, né, vezes n vezes c, 4mnc, beleza? Então, sim, temos aqui um trinômio quadrado perfeito, tá? E aí temos a forma fatorada 2mn menos c elevado ao quadrado, ok? Uma observação. A expressão a elevado a sexta menos 10 cubo b ao quadrado mais 25b ao quadrado é diferente de a ao cubo menos 5b. Esse b aqui teria que estar elevado ao quadrado, tá? Olha lá, ó. 2 vezes a ao cubo vezes 5b é diferente de 10 a ao cubo b ao quadrado, tá? Então, só uma observação, tá? Só para ilustrar. Exercícios resolvidos. Fatório. X ao quadrado mais 6x mais 9, né? Então, né, temos aqui um trinômio quadrado perfeito, né? Vamos extrair a raiz quadrada dos dois termos que estão elevados ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3, tá? X mais 3 elevado ao quadrado, né? O quadrado primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes x, 2x, vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, 9, ok? 1 quarto a ao quadrado menos 5ab mais 25b ao quadrado. Então, 1 quarto a ao quadrado menos 5ab mais 25b ao quadrado. Raiz quadrada de 1 quarto, 1 meio. Raiz quadrada de a elevado ao quadrado, a, tá? Raiz quadrada de 25, 5, e raiz quadrada de b ao quadrado, b. Agora, olha lá. Quando eu fizer 2 vezes a vezes b, né? 2 vezes 1 meio vai dar 1, tá? 1 meio vezes 2 é 1. 1 vezes a, a. A vezes 5b, tá? Menos 5b, né? Vai dar menos 5ab, tá? Então, o quadrado do primeiro, tá? Menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Logo, 1 meio, tá? A menos 5b elevado ao quadrado. Temos tá, a nossa forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Faça a fatoração completa. X ao cubo menos x ao quadrado mais x. Então, resposta. Vamos colocar o x em evidência, né? Vamos colocar um x aqui em evidência. Todos os termos aqui têm x, vamos colocar um x em evidência, tá? X ao cubo dividido por x, x ao quadrado, tá? Menos 2x ao quadrado dividido por x, 2x, mais x dividido por x vai dar 1, tá? Agora, olha o que acontece. Temos aqui um trinômio quadrado perfeito, ó, tá vendo? O quadrado x mais 1 elevado ao... Desculpa, x menos 1 elevado ao quadrado. Desculpa. X menos 1 elevado ao quadrado, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes, né? O primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ok? Então, x menos 1 elevado ao quadrado, um trinômio quadrado perfeito aqui, tá? Resposta final, né? X que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Ou, né, na verdade, resposta final, né? X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x, tá? Isso vai ser igual a x que multiplica x menos 1 elevado ao quadrado. Show?
5x² menos 20x mais 20. Vamos colocar um 5 em evidência. Por quê? Porque todos os termos aqui são múltiplos de 5, tá? Todos podem ser divididos por 5. Então, colocando um 5 em evidência, 5x² dividido por 5, x². Menos x dividido por 5, menos 4x. E mais 20 dividido por x, mais 4, né? x² menos 4x mais 4, temos aqui de novo um trinômio quadrado perfeito, né? E aí vamos escrever x menos 2 elevado ao quadrado, tá? Trinômio quadrado perfeito, né? O quadrado do primeiro menos, né? Duas vezes, né? O primeiro vezes o segundo, tá? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo, tá? 2 ao quadrado, 4. Beleza? Então, trinômio quadrado perfeito, x menos 2 ao quadrado. Beleza? Logo, 5x ao quadrado. 5x ao quadrado menos 20x mais 20, isso vai ser igual a 5, que multiplica x menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Bom, é isso, né? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? E eu quero pedir uma coisa para vocês, né? Quem puder, né, fazer comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Me ajuda bastante, tá? E quem puder se inscrever também no canal, também ajuda bastante aqui a gente divulgar aqui o canal, tá bom? Então, quem puder, fazer comentários nos comentários do vídeo, por favor, tá? Fala para mim se o que eu estou fazendo está legal, se não está legal, se está bacana, se está confuso, tá? Se o vídeo está longo, se está curto, tá bom? Faz isso para mim. Então, vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios. E quem puder comentar nos vídeos, fazer comentário nos comentários. E também quem puder se inscrever no canal, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.